Olá, acho que estamos ao vivo agora. Vocês me Sim, ouvem? sim, ouvindo. Muito bem. Obrigada para todo mundo que está assistindo essa sessão. É um prazer estar aqui. Eu sou Clarissa Berg, sou gerente de parceria de conteúdo estratégico para educação no YouTube Brasil. Queria agradecer a Campus Party por ter dado esse espaço para a gente falar de um tema que é tão relevante para o momento, que é democratização do conhecimento científico. E ter ao meu lado esses dois feras que estão aqui comigo, né, que são pesquisadores, são biólogos e são criadores de conteúdo do YouTube. Temos aqui o Átila Yamarino e a Rafaela Lima. O Átila é formado em microbiologia, é doutor em virologia e ficou mais conhecido do público pelo trabalho de divulgação científica que ele faz no Nerdologia desde 2013. E recentemente abriu um canal independente que ganhou muita relevância, né, trazendo informação para o público em geral sobre a pandemia do coronavírus, com bastante embasamento científico. E a Rafaela Lima, do canal Mais Ciências, iniciou a vida acadêmica no estágio de iniciação científica na Fiocruz, se formou em biologia, né, fez mestrado na área pelo ERJ, e não só tem um canal de YouTube, né, é criadora de conteúdo no YouTube, mas também atua dentro da sala de aula para o ensino fundamental em algumas escolas do Rio de Janeiro. Então, bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. E que a gente tenha uma conversa bastante interessante sobre essa democratização do conhecimento científico que vem acontecendo, inclusive, através do YouTube aqui no Brasil. E queria começar com a minha primeira pergunta, que deve ser também a pergunta de algumas pessoas que estão nos assistindo, que é: como vocês saíram desse universo que era puramente acadêmico e passaram a explorar e postar conteúdo numa plataforma aberta para o público todo, trazendo esse conhecimento de uma maneira mais fácil e acessível para as pessoas? Como foi esse processo? Acho que vocês estão mudos. Eu ia perguntar se a Rafaela queria começar. Não, pode começar. Legal. Prazer, gente. Muito boa tarde. Prazer, Clarissa. Prazer, Rafaela. Super feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu começar com como é que eu fui parar aqui. Bom, eu comecei a fazer divulgação em plataformas abertas também, mas de muito menos alcance, como blogs e o meio escrito. Já tem bastante tempo. Foi uma forma, durante a pós-graduação, de continuar falando com o público, já que eu não podia dar aula. Mas era nítido, desde a época, isso em 2007, que outras mídias que falavam em outras linguagens tinham acesso a um público muito maior. Então, o podcast sempre teve mais alcance, e eu comecei a participar e vi que dava para falar com muita gente. E o próximo passo era fazer vídeo, né? A gente já conseguia ver alguns vídeos de ciência no YouTube chegando a dezenas de milhares, centenas de milhares, a mais de 1 milhão de pessoas assistindo, isso em 2010, 2011, 2012. Então era bem nítido para mim que se eu quisesse falar com um público maior e de uma maneira mais acessível, a linguagem visual seria o caminho mais direto. Então eu fui parar em vídeo, dentro de um canal já muito profissional, que é o Nerdologia, né, com o Grupo Jovem Nerd, que já fazia YouTube há bastante tempo e já tinha essa prática toda, fazendo essa escalada de buscar divulgação, buscar falar com o público e buscar meios que têm mais projeção, que falam com mais pessoas. E a abordagem, desde o blog, na verdade, em 2009 teve a gripe suína, que foi a pandemia, a última pandemia que não foi problemática, e por causa dela deu para perceber muito que tinha uma demanda do público muito grande por informação técnica, científica, mas que tivesse mais palatável para as pessoas, que é diferente da informação que a imprensa pode dar, que é fundamental, mas tem mais a ver com o que está acontecendo, números e outras coisas, do que como um vírus funciona, como a doença acontece, por aí vai. Então, em 2009, escrevendo sobre isso, já ficou muito claro para mim que tinha uma demanda grande, as pessoas estavam buscando e falando disso. E agora, esse ano em especial, para mim, juntou as duas coisas, a presença e o fato de sempre estar buscando a internet e essas linguagens para falar com as pessoas, e o momento em que as pessoas precisam se informar, precisam entender o que está acontecendo, e que a ciência é esse melhor instrumento que a gente tem para fazer isso. Então, agora, para mim, esse ano em específico, essa atenção está sendo a junção das duas coisas. De
tempo longo de divulgação e de ter um conhecimento técnico, teórico, que dá para ser colocado em prática agora para informar o maior número de pessoas possível. Rafa, e você? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Em 2015 eu iniciei o canal e eu percebi que tinha um nicho no campo educacional, que tinha um vazio ali, uma lacuna para falar com o público de ensino básico, de ensino fundamental para o adolescente. E eu percebi essa demanda e eu mirei pensando nos meus alunos, né, em fornecer uma fonte e comunicar com eles de outra forma. Eu acabei alcançando muito mais gente, alunos e professores em todo o Brasil, e os meus alunos mesmo, que naquele momento eram um nicho de uma classe baixa, uma galera que tinha pouco acesso à internet e que nem pôde, de fato, acessar os vídeos como eu gostaria, de servir como um instrumento de educação para eles. E acabou sendo algo muito mais amplo, mas foi dentro dessa lacuna que eu percebi, dessa comunicação ali, de falar com o aluno ali, aquela galerinha ali mais jovem, né, de simplificar isso para eles. E pensando em escola, né, já que você tem essa vivência também dentro da sala de aula e deve conversar com outros professores, como que esse conteúdo de divulgação científica que é proporcionado através do YouTube, ele é percebido pelos alunos e pelos professores? A gente é uma percepção diferente desses dois públicos e se isso de alguma forma se alterou nesse momento em que as aulas, né, foram pausadas, as aulas presenciais foram paradas e as pessoas estão tendo que estudar meio que via online quando possível. Eu percebo da parte dos professores, realmente, assim, para eles vendo como um material a mais para eles, né? Como se a gente estivesse facilitando a vida deles para acrescentar um assunto novo, dar um outro viés, né? No caso do Átila, eu também já usei o conteúdo dele em sala de aula. Às vezes um assunto que poderia ter uma carga um pouco pesada, trazer ele com um olhar mais leve. E agora, nesse contexto da pandemia, eu tenho sido muito procurada por professores e o que eu percebo é muita gratidão, porque a gente está dando uma ferramenta para eles que muitos nem sabiam que precisariam tanto, mas agora precisam demais dessa ferramenta e estão felizes por encontrar um conteúdo de qualidade, feito por pessoas sérias, né, e já curado, né, por saber que a gente produz isso com muita seriedade, né, então eu percebo muita gratidão e atração, realmente, pelo que a gente faz. E, Átila, você não está dentro da sala de aula, mas certamente você também, né, tem notado o impacto que você vem tendo na vida das pessoas, seja professores, alunos, mas também a população em geral. Como que isso chega para você? Perdão, é que eu não tenho muita prática com vídeo aqui. Sempre teve um apelo, eu acho, para a sala de aula, que foi no começo até involuntário, né? O Nerdologia, ele não foi pensado para o ensino tão básico, ele não é tão mastigado para o grande público. Eu não acho que ele é um conteúdo tão acessível, tão amplo assim. Eu parto do ponto de partida de que quem me assiste já está no ensino médio, já tem um bom ensino médio para entender os vídeos, então os conceitos às vezes são bem complicados e bem avançados, mas desde muito cedo Nerdologia foi usado em sala de aula, principalmente para começo de aula, para entreter os alunos e trazer eles para o assunto, que eu acho fantástico, porque eu não vou ter o papel de educador que os professores têm nunca, nem acho que tem como, pelos vídeos, fazer isso, mas, né, dar esse start, dar esse interesse naquele assunto e, de repente, um novo viés, que os professores não teriam tempo, os professores não teriam condições de trazer para a sala de aula, como eu tenho por estar imerso nesse meio tempo todo. Isso sempre aconteceu e sempre teve alunos que consumiram o conteúdo e assistiram isso muito bem. O que está acontecendo agora com a Covid, com o conteúdo de coronavírus, é justamente isso que a Rafaela falou. É diferente, é um conteúdo que os professores não têm e não tiveram tempo de se informar também, e que acaba sendo um instrumento bom a gente poder fazer isso já mastigado, preparado, embasado, para poder passar para a sala de aula, né? Eu percebo muitos alunos tendo que fazer lição de casa, assistindo as lives e anotando para entender e aprender aquilo, e para mim até está servindo muito de inspiração para desenvolver material didático. Estou preparando um livro didático sobre Covid para ensino médio, justamente por perceber que tem essa ponte mesmo, né? Diferente de quase tudo que acontece é incorporado na aula, isso também faz parte da vida dos alunos agora, então é uma matéria que vai estar presente na vida deles por muito mais tempo, e a gente tem que correr e ajudar a capacitar o pessoal.
Então, com certeza, é um meio do caminho interessante, porque é um conteúdo para aula, que para os alunos é importante, mas também é um conteúdo de formação de professores nesse momento em que todo mundo tem que correr atrás. Vocês falaram um pouco desse preparo, né, de trazer para os professores, para quem está dentro das escolas, um material mais curado, mais preparado. Mas isso, imagino que não seja uma coisa tão fácil, né, ou corriqueira ou imediata. Eu queria saber como que vocês se preparam para gravar um vídeo, né? O processo de criação de conteúdo de um canal que traz temas científicos deve ser muito diferente de canais que fazem gaming, de canais que fazem receita, outros milhares de canais que a gente tem dentro do YouTube. Eu queria saber como é o processo de criação que vocês têm para o conteúdo que vocês produzem. E Rafa, tá no mudo. A gente espera o microfonezinho aparecer aberto. Eu faço sempre uma comparação entre livros. Então, eu pego ali os vários livros didáticos, várias coleções, dou uma olhada na internet. Às vezes também me aproveito de alguma coisa que está em alta, algum assunto que está em alta, e que eu sei que aquilo é que as pessoas querem saber. E aí eu vou pesquisar aquilo e passar aquilo de uma forma mais simplificada, né? Dentro desse contexto que a gente está. Por exemplo, nesse início da pandemia, alguns estabelecimentos comerciais relataram que teve um aumento nas vendas de sabonetes ditos antibactericidas, né? Um aumento maior. E a gente mostra e vê que há uma falta de entendimento, por exemplo, que bactérias são diferentes de vírus. E aí eu fiz um vírus, é mole? Não, fiz um vírus, não. Eu fiz um vídeo explicando as diferenças entre bactérias e vírus, baseado, então, no que eu li e na demanda que eu percebi. E recebi muito feedback positivo de escolas, instituições enviando para grupo de família ali, para esclarecer uma coisa que, gente, a gente não tinha percebido, é verdade, não precisava esse desespero para esse tipo de produto, né? Mas eu sempre passo, assim, por livros, dependendo do aspecto que for, algum artigo também, para que a gente fale o que está atual, né? Eu faço um caminho um pouco menos ortodoxo, porque o conteúdo é um pouco menos ortodoxo, né? Geralmente, a abordagem é primeiro encontrar o tema, que vai ser interessante para mesclar com o conteúdo de ciência. Depois, separando um pouco os dois, né? O Nerdologia tem uma abordagem muito de buscar artigos científicos ou especialistas para me ajudarem a construir aquela informação, porque geralmente ela não está produzida daquela forma, né? Então a gente tem aula de hidráulica, a gente tem aula de forças físicas, mas não tem isso integrado a uma situação do Superman levantando alguém do chão. Então eu preciso de alguém que domina aquela área, que domina o assunto, para poder fazer a extrapolação, né? A gente sai um pouco do conteúdo formal do ensino médio, né, do ensino fundamental, e precisa trazer essas outras coisas. E agora, com a Covid, com as outras coisas, eu estou usando mesmo minha habilidade de cientista, de pesquisador, de acompanhar a bibliografia, ler de fato o que está sendo descoberto, entendido, e amarrar isso em um vídeo. Eu não achei que as lives fossem ter um impacto tão grande quanto tiveram por agora, porque eu me sinto falando, não o óbvio, mas o que já se sabe. Eu não tento fazer extrapolações nos vídeos de, se isso está acontecendo assim, então o sinal é outro. Eu só tento ligar os fatos que a gente está vendo na imprensa, está vendo na ciência, está vendo na pesquisa, só que mesmo isso não é feito dessa forma, né? Todo mundo tem os fatos todos, mas amarrar eles e costurar de uma maneira coerente, entendendo o que se passa, depende de uma certa experiência. Então, a minha linha de pesquisa para os vídeos é mais voltada para artigos acadêmicos e a discussão um pouco mais na frente, que eu tenho que trazer e popularizar para cá, e nem sempre faço isso de maneira tão acessível, mas é justamente trazer essa extrapolação do que a ciência está descobrindo agora para o dia a dia. Vocês percebem que esse assunto, né, e a necessidade da gente ter conhecimento embasado, científico, está trazendo à tona para as pessoas essa necessidade de produzir e investir em conhecimento científico, em pesquisa, e se vocês percebem ou acham que as pessoas vão talvez ter mais interesse por essa área do conhecimento daqui para frente, por tudo isso que a gente está passando. Posso começar? Eu vou fingir que 2020 não está acontecendo. Primeiro, que seria muito bom que não estivesse acontecendo, mas segundo, porque a gente está vivendo um momento excepcional mesmo. Eu acho que a internet está servindo muito para aproximar as pessoas da ciência e para a ciência fazer um caminho alternativo ao que sempre fez.
né? Normalmente o caminho que o grande público tinha para se informar sobre ciência ou via educação formal, professores na sala de aula, que é um caminho que às vezes chega a levar 50 anos para transpor um conhecimento que foi aprendido agora, para isso ser ensinado, para isso ser traduzido para as pessoas, né? Entre o artigo científico, o livro universitário, a formação do professor ou da professora, isso ser incorporado no livro didático e isso entrar para o material didático, às vezes o caminho é muito longo. E eu já tive experiências fazendo livro didático de não poder colocar um conteúdo porque ele estaria mais avançado do que o vestibular cobrava, né? Então, é difícil de fazer essa transposição nessas horas quando tem esses intermediários todos. A internet deixa a gente fazer isso muito melhor. A internet deixa a gente integrar a ciência no que a mídia sempre fez, que é reportar últimas descobertas científicas. Então, acho que esse interesse, em geral, já é muito maior. É muito mais comum o pessoal vir tirar dúvidas de artigos, de descobertas, de coisas interessantes que aconteceram agora, o que em aula levaria muito mais tempo para se traduzir. Com a Covid agora, o que eu acho que acontece é que fica mais evidente ainda que o caminho para a gente entender o mundo e ter soluções para o que a gente passa é o caminho científico. Então, ainda está tão cru o conhecimento, ele está tão gerado agora, que fica nítido que ele está vindo de ciência e saúde. Ele ainda não foi incorporado ao dia a dia das pessoas e você pode esquecer de onde aquilo veio, né? Espero que se mantenha assim, inclusive quando a gente estiver distribuindo vacinas, para todo mundo confiar e se proteger com elas. Rafa, você vê isso dentro da sala de aula? Você vê, por exemplo, o acesso a ser mais fácil, esse tipo de conteúdo que está no YouTube? Você acha que os alunos se interessam mais por ciências por conta dessa facilidade de consumir esse tipo de conteúdo, que às vezes é passado de uma maneira mais leve, mais divertida, mais acessível? Isso pode inspirar esses alunos a seguir por uma área mais científica? Eu percebo que a ciência ela acaba tendo dois polos. Tem aqueles que consideram que é algo muito complexo e que é difícil, que os termos são difíceis e que é algo, mas ao mesmo tempo ela traz uma atração, porque ela é muito aplicada no nosso cotidiano, né? É o corpo humano, é a saúde, é o ambiente, e então tem aquela atração, tem aquela curiosidade. Então eu acho que a partir nesse contexto que a gente está, tem aí muita curiosidade, muita coisa que surge e atrai, né? E a gente fazendo isso de uma forma atrativa, interessante, a experimentação, trazer, né, uma aula com metodologias ativas, trazer de um ponto de vista interessante, eu procuro mesclar muito isso, cotidiano, vida, para trazer um letramento científico mesmo para essa pessoa. Eu acho que está sendo bastante significativo. Mas, assim, se isso vai, de fato, trazer jovens para a ciência, eu ainda não sei. Eu vejo que tem uma galera séria que passou a ter um maior respeito pela ciência, mas ainda tem uma parcela de pessoas que, não sei, tem uma cabeça meio complicada. Mas uma coisa que eu acho interessante, que tem crescido, e eu procuro sempre participar da divulgação desses projetos, são os projetos justamente que introduzem o jovem e o adolescente à ciência. Eu fui uma adolescente, eu entrei com 15 anos para fazer um programa de vocação científica na Fiocruz. Então, assim, ensino médio, primeiro e segundo ano. Isso fez muita diferença na minha vida. E tem tido muitas iniciativas nesse sentido, de universidades, instituições, de abrir esse espaço para esse adolescente, né? Então, isso é uma forma de fomentar a ciência, de estimular. Ele pode experimentar e não seguir aquilo para a vida, mas já vai fazer uma diferença na vida daquele cidadão. Mas pode sim, dessa forma, trazer, né, esse adolescente para mostrar que aquilo tem relevância, como que aquilo pode ser aplicado profissionalmente também, né? Então, é um caminho, né? Se eu puder aproveitar o gancho da Rafaela rapidinho, eu acho uma das coisas mais relevantes até isso. Eu não busco convencer ninguém a virar cientista com o conteúdo que eu faço. Embora eu promova a ciência o tempo todo, nem acho que todo mundo precisa ser cientista, ou, né, carregar a palavra da ciência para todo canto, mas entender a diferença que ela faz na nossa vida, criar um respeito por essa produção de conteúdo e ver o papel que isso pode ter no dia a dia, eu já acho fundamental. Então, eu fico muito mais preocupado, de fato, com as pessoas valorizarem, entenderem o papel que aquilo traz para a vida delas, do que formar biólogos a rodo por aí no mundo todo. Pensando em quem talvez esteja estudando, esteja seguindo por essa área mais acadêmica e talvez se interesse por divulgar o seu conhecimento no YouTube, o que vocês dão de dicas? Assim, o que é importante essas pessoas pensarem, se preocuparem na hora que elas estão criando seus conteúdos, para que elas passem credibilidade, para que elas possam ser consideradas fontes confiáveis de informação para o público em geral?
que eu acho importante a identificação do nicho, né? Você se propõe a falar, né? Você gosta do que você fala, você tem realmente paixão por aquilo e que você se preocupe a passar aquilo da forma mais séria possível e sempre dando as referências. Se vai produzir um artigo, sempre dê as referências, sempre passe com seriedade, evite usar o sensacionalismo, né? Utilizar clickbait para atrair, pensando em números e não na seriedade do que você está fazendo. E se for um vídeo, que haja ali as referências, usou alguma informação diferente, deixar links, né? E uma coisa que eu acho que o Átila vai concordar, não necessariamente a pessoa pode entrar nesse ramo pensando assim, vou entrar e vai ser meu novo ramo profissional, vai rolar dinheiro, jobs e muitas coisas, porque não necessariamente isso vai acontecer, como em qualquer profissão, né? Mas se há um prazer naquilo, eu acho que sim, passar e divulgar, se aliar a outras instituições, por exemplo, science blogs, grupos que estão ali também afins, né? Com esse propósito é bom, você cai naquele grupo de troca, é uma forma de você levar, né? Alcançar o seu objetivo, que é chegar ao máximo de pessoas, né? Perfeito. Você tirou as palavras da minha boca sobre todos os pontos aí das referências, a preocupação com a acurácia, a justamente entender que pode não ser uma carreira, pode ser um complemento a uma carreira, né? Pode ser uma formação à parte. Eu acho que tão importante quanto o público reconhecer a importância da ciência, está sendo e está fazendo muita falta a ciência reconhecer a importância da divulgação e o papel que um canal, que um meio como o YouTube, como outras redes sociais pode ter para informar as pessoas, para informar o público, né? A gente está muito acostumado e muito acomodado com a situação tradicional das mídias tradicionais, onde o papel do cientista era fazer um bom trabalho e deixar que jornalistas viessem até ele ou ela para trazer depois esse conteúdo para o público. E nas redes sociais isso não vai acontecer, a gente tem que fazer um papel muito mais ativo de ir lá e promover divulgação. Então, para cientistas que estiverem me ouvindo, cabe a vocês fazerem a divulgação. As pessoas estão interessadas, mas elas só vão encontrar o que tiver nas redes sociais, e a gente tem que levar isso para dentro, lá para dentro. Para quem pensa em seguir uma carreira científica e fazer divulgação, siga uma boa carreira científica também. Primeiro porque não é garantido que divulgação vai ser a sua fonte de renda, o seu trabalho, a sua atividade principal, mas também porque é importante você ser alguma coisa além de divulgador, ou além de apresentador, além de youtuber. E eu não falo isso para criticar ninguém que está fazendo YouTube, mas eu sempre tive essa sensação, e agora com a Covid isso está sendo muito nítido para mim, que a minha formação é essencial para eu saber ter a voz que eu tenho e para trazer o conteúdo que eu trago agora. Quanto mais importante é o conteúdo que a gente traz, mais forte, mais centrada, mais bem feita tem que ser essa formação para a gente poder apresentar isso, né? Eu estou num extremo hoje, muito estranho, em que eu tive que criar uma responsabilidade em cima do assunto que eu falo, porque tem alguns milhões de pessoas ouvindo eu falar sobre Covid. É uma situação muito nova, não tem preparo para isso, né? Em outros países, quem tem esse tipo de voz são agentes do governo, né, como Anthony Fauci, como secretário de saúde, como ministro da saúde, outras coisas, que falam com um público desse tamanho sobre isso, e é uma responsabilidade que eu não queria ter e que eu não saberia conduzir se eu não tivesse tido uma boa formação. Então eu estou numa situação muito extrema agora, muito atípica por conta da Covid e por conta da falta de uma comunicação pública no Brasil sobre isso. Mas que fosse 10% disso, eu já estou precisando de tudo que eu me formei, tudo que eu aprendi até aqui para poder me comunicar bem. Então acho que as duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que saber comunicar bem, definir um público, falar como a Rafaela fala e ter a formação que a Rafaela tem para poder falar com propriedade do que ela fala. Os dois andam juntos, né? A divulgação que falta para a ciência e a formação que falta para quem quer falar de ciência. E a gente já está seguindo para os minutos finais da nossa conversa. Infelizmente, a gente podia ficar aqui por mais algum tempo discutindo esses assuntos. Eu queria saber de vocês, né, qual que é o principal ganho com a democratização do conhecimento científico no Brasil, e isso vem sendo feito através do YouTube. Então, se vocês pudessem, né, eleger qual é o principal benefício das pessoas saberem mais, se interessarem mais, entenderem mais as novidades, né, as inovações científicas que vêm pela frente, qual que é o principal benefício que a gente tem para o país? Eu penso que o principal ganho de você entender um pouco melhor é você se livrar do sensacionalismo a respeito daquilo, e muitas vezes até se livrar de um medo, de uma informação que vem sobre você, você imagina algo e não, peraí, deixa eu entender.
né? Eu vejo, a gente está nesse tempo de fake news e muitas correntes, eu sempre tive um ranço terrível dessas correntes que envolviam ciências. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, não quero que alguém vá na cachoeira tal. Eu digo que tem ali uma super sucuri. Peraí, sucuri no Rio de Janeiro? Não, não. Já liberta a pessoa, né? Medos sobre remédios, sobre saúde, sobre alimentação. Então, eu acho que ajuda a pessoa a se livrar, ela não é mais presa desse sensacionalismo. E eu acho que muito importante é que ela dá esse caminho para que ela saiba buscar. Busque fontes sérias. Né? Quero saber sobre isso. Quem é o responsável por esse setor? Não, vou olhar no site da Fiocruz para ver se tem alguma coisa, vou ver se eles estão dizendo alguma coisa, vou olhar no site da Universidade Federal para ver se está sendo o que está sendo esclarecido ali. Então, eu acho que ajuda as pessoas a serem menos presas das correntes de medo que vem, né, de vários lados. Eu concordo muito, acho que a liberdade está sendo o maior benefício, assim. Liberdade de aprender e não ficar preso ao que você recebe, e para mim a liberdade de poder aprender sobre mais coisas do que a grande maioria das pessoas pôde desde sempre, na história da humanidade, né? A gente fala português, que já é uma língua que não é falada por tanta gente no mundo assim, né? Não temos um grande histórico de muita educação, muita produção cultural no Brasil, embora tenhamos uma produção muito legal, mas, né, geralmente, quem fala espanhol tem a América Latina inteira e a Espanha para consumir. Quem fala inglês tem o mundo inteiro para consumir. Quem fala português tem o nosso conteúdo de Portugal, de Moçambique, Angola e mais alguns países, e a gente nem consome muita informação vinda de fora, tanto quanto eles consomem mais o nosso, assim. Então, eu acho que a educação pela internet, o conteúdo que a gente produz hoje é muito libertador nesse sentido. Você consegue escapar um pouco do conteúdo restrito que se tinha aqui e aprender por conta própria. Acho que a gente convive muito com alunos que estão se autoeducando, né? Com gente que está buscando mais informação na internet, está indo além, está aprendendo novas carreiras, está tendo novas ideias, e poder fomentar isso e participar de criar essas possibilidades do que as pessoas podem fazer da vida delas hoje em dia é fantástico. Muito bom. Acho que a gente tem uns 2 minutinhos para alguma pergunta do público que está nos assistindo. Se vocês puderem colocar na tela alguma pergunta, a gente pode responder aqui ao vivo. Bom, Larissa pergunta: o que vocês acham da plataforma Classroom criada para alunos de estudo à distância? Os alunos de fato estão aprendendo? Então, eu acho que é um pouco de como os alunos estão aprendendo nesse ensino à distância, nesse ensino EAD que está acontecendo agora. É uma plataforma excelente, assim, ela te dá muitas ferramentas para você fazer muita coisa. Mas, né, a pergunta que vem, que é atrelada aí, né, os alunos estão de fato aprendendo, esse fato é que a gente não consegue chegar nesse momento, né? Eu tenho usado bastante, dá para a gente fazer diferentes atividades, isso é muito legal, assim, tem sido, assim, realmente de grande ajuda. Mas, porque depende muito da contrapartida do outro, o quanto o outro está participando daquilo ali, o contexto, que ele não está mais no ambiente escolar, ele pode estar num ambiente caseiro, de barulho, de dispersão. Então, são muitos fatores envolvidos para que a gente consiga chegar a essa conclusão. Talvez só daqui a algum tempo a gente vai saber e conseguir avaliar do que foi passado ao longo desse período de educação remota, né, desse ensino remoto, o que ficou, né? Porque a gente tem muitas variáveis a serem avaliadas nesse processo de aprendizagem. Fez eu só complemento que os problemas e as maiores preocupações aqui já tem que ser problemas e preocupações em sala de aula também, né? A gente não tem como medir o quanto o aluno aprende individualmente na escola, a não ser que tenha um acompanhamento muito próximo, também depende muito do interesse deles. E eu acho que o EAD ajuda muito a gente a ver o quanto que dependemos da motivação das crianças, dos alunos, e o quanto que a motivação deles é a grande força motriz por trás do que aprendem. E a gente tem mais uma pergunta que é: qual a parte do outro lado, né? Qual a parte mais difícil de dar uma aula em casa, né? Para quem, Rafa, não sei se você está dando aulas online, não só gravando vídeos, mas qual é a dificuldade do professor em dar essa aula online? Acho que você está muda. Para a gente que já tem essa coisa de falar com nada, falar com a câmera, né, Átila? A gente imagina que alguém está ali, a gente vai na maior. Para a gente é um pouco mais fácil, mas tem sido difícil porque a gente não tem aquele feedback, a gente não tem aquela cara de dúvida que a pessoa faz para te instigar a responder, a gente não vê aquela pessoa dispersa e puxa. Então, é isso, você está ali
tentando, que eu percebo que todos os professores, tem muitos angustiados que me procuram, falam, mas e agora? Procura fazer o seu melhor, sabe, com a melhor luz que der, com o som que der, com os modelos que der, com a tecnologia que der, mas é desafiador pela falta desse feedback. Nós somos movidos pelo público, né? E aí? E como é que está rolando nesse público, né? Às vezes são só telinhas fechadas. Então, e a maior dificuldade também, absolutamente. Bom, pessoal, nosso tempo acabou, infelizmente. Queria agradecer demais vocês terem topado participar comigo nesse painel da Campus Party. Obrigada, Campus Party, pela apresentação, pela abertura do espaço. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, gente. Muito prazer.